Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Muitos reacionários, particularmente jornalistas reacionários de veículos, incluindo sites reacionários, estão fazendo uma festinha especial porque o PSOL, ou PSOL, está em crise. E para a esquerda, por sua vez, é uma oportunidade. Uma oportunidade de finalmente começar a separar as coisas, a definir quem é quem. Porque a esquerda ocidental, a oriental é muito diferente, né? Inclusive você pega aqueles países como o Nepal, Bangladesh, alguns países pobres, outros ricos, mas você tem uma esquerda muitas vezes restrita ao movimento marxista tradicional, né? Clássico, marxismo clássico. No Ocidente não, no Ocidente você tem uma esquerda revolucionária, você tem uma esquerda que é reformista, você tem aquela esquerda que só quer passar ali uma tintazinha na ordem econômica e social, não quer saber de mudanças, nem mesmo de reformas. E você tem aqueles que são, como costumam dizer, né, liberais nos costumes e são identificados como esquerda, chamados de progressistas, mas são correntes de pensamento muito diferentes entre si, muito diferentes. O PSOL é um partido de correntes. Essa é uma verdade admitida quase como o princípio histórico do PSOL. Ele é uma espécie de federação informal de várias correntes políticas. E o PSOL, sim, está em crise. Mas é uma crise que pode, repito, ser utilizada para que as coisas sejam filtradas, para que se defina quem é quem, não só dentro do partido, mas dos movimentos que reivindicam a luta ou a identificação com a luta pela mudança da ordem econômica e social no Brasil. Não é uma crise que começou na semana passada, mas na semana passada ela tornou-se assunto de diversos veículos, inclusive dos jornalões, né, que passaram a tratar do assunto, com a demissão de um assessor, que é, na verdade, um integrante histórico do partido, o Davi Decache, economista, um economista respeitado. Muitas vezes a Folha, o Estadão, publicam artigos do Decache, mesmo sabendo que o Decache é marxista, que o Decache não tem nada a ver com a linha editorial de Folha, de Estadão, de O Globo. Mas é alguém que muitas vezes interessa aos jornais que suas opiniões sejam expostas porque são esclarecedoras sobre problemas econômicos gerais, independentemente do ponto de vista, de qual a sua perspectiva para enxergar o problema e qual a solução proposta. Porque é alguém que trabalha com brilho, faz um trabalho intelectual brilhante na área econômica. Mas, como dizíamos, o PSOL é um partido de correntes. São várias correntes. E na bancada, especificamente, há alguns acordos. Então, os assuntos são discutidos, a maioria ganhou. Tudo bem, todo mundo adota aquilo. Tem mais. Há também a ideia de que esses assessores, principalmente um cara do nível do Davi Decache,
eles trazem a visão teórica de uma situação econômica. Porque no caso dele é a economia, não é? Ele não está lá para discutir, mas para assessorar com assuntos econômicos. Olha, isso aqui, esse fenômeno aqui, explica-se assim assado, ele vai produzir tal efeito, a melhor solução é essa, há uma incompatibilidade entre a reação do governo e aquilo que o partido defende, do ponto de vista econômico. Ele estava lá para isso. Acontece que o PSOL, em 22, trabalhou com a ideia de ter um candidato próprio à presidência. Venceu, porém, foi majoritária a posição de apoiar o Lula desde o primeiro turno. Inclusive, muitos queriam que o Glauber Braga fosse o candidato à presidência. O Glauber Braga, adotada a posição do partido, ele, no primeiro turno, visitou 40 municípios no Rio de Janeiro, fazendo campanha pelo Lula, pedindo voto no Lula. E no segundo turno, aí há menos tempo, né, entre o primeiro e o segundo turno, ele visitou 30 municípios no estado do Rio de Janeiro, ele é do Rio, é deputado pelo Rio, fazendo campanha pelo Lula. O Decache mergulhou na campanha a favor do Lula. Só que, repito, o PSOL tem várias correntes. E as correntes que não são majoritárias, mas elas conseguiram impor algumas condições para esse apoio ao Lula desde o primeiro turno. Inclusive, o discurso eleitoral do Lula agradou esse setor, porque o Lula falava em fazer desaparecer toda aquela corrente de iniciativas, medidas e leis que atacaram conquistas dos trabalhadores brasileiros. Ele deixou claro que iria enfrentar, ou que se propunha a enfrentar, a reforma trabalhista, também conhecida nos setores da esquerda revolucionária, não dessa café com leite, mas da revolucionária, como contra a reforma trabalhista. Também mudar o rumo da teoria que hoje rege medidas na área previdenciária. E houve a promessa expressa, isso não foi escrito pelo Lula, isso foi falado publicamente pelo Lula. No meu governo não haverá teto de gastos. E essas eram algumas das medidas reivindicadas por essas correntes do PSOL. E no caso das questões econômicas, como essas que eu citei, o Decache era uma figura fundamental para orientar qual deveria ser a posição do partido. E no caso do teto de gastos, isso foi colocado no documento do PSOL, inclusive com a assinatura da ala majoritária, que é comandada por Guilherme Boulos, concordando que o partido é contra o teto de gastos, que era preciso derrubar o teto de gastos. E o Lula disse: no meu governo não haverá teto de gastos. Pois bem, o Congresso, ainda a legislatura anterior, abriu a possibilidade para o fim do teto de gastos. E só pediu uma coisa em troca. Até agosto, tragam novas normas de parâmetros fiscais, novas normas de orientação fiscal, para que se mantenha a responsabilidade fiscal, para que não se lance pela janela as reservas internacionais, para que o orçamento não seja
executado de maneira irresponsável e para que o Brasil não corra riscos de moratória. Então, a única exigência foi essa. Até agosto, apresentem aí um esboço, um arcabouço, depois essa palavra virou chave, para a questão fiscal. Mas eliminaremos o teto. E em 23, o governo teve a possibilidade de injetar muito dinheiro, inclusive em programas sociais, etc., porque não havia essa amarra. Em 23. Só que o próprio governo, e essa foi uma posição defendida pelo Fernando Haddad, enfiou o pescoço no laço e estabeleceu um novo teto de gastos. E entre essas muitas divisões da esquerda, há aqueles que são governistas incondicionalmente. E tem suas vozes expostas aí, felizmente, né? Não são censuradas, suas vozes expostas em sites, etc. Mas eles insistiam, não tem teto de gastos, isso não é teto de gastos. Até que o próprio Fernando Haddad, em entrevista à Folha de São Paulo, chamou a coisa pelo nome. Chamou de teto de gastos. Fernando Haddad. Aí acabou a discussão. Era o Fernando Haddad chamando de teto de gastos aquilo que é visivelmente teto de gastos, mas que esses setores que apoiam incondicionalmente teimavam em negar, usavam eufemismos. Por isso ficou por tanto tempo a história do arcabouço, como se fosse algo distinto. Ora, depois que foi colocado em execução, não é um arcabouço mais, é um ato. Está feito, não é mais arcabouço. E dentro do PSOL, se você pegar, até é bom pegar aqui quem votou pela demissão do Decach, quem votou a favor, para a gente entender a coisa. Votaram a favor, claro, óbvio, Guilherme Boulos, que comanda o grupo chamado Revolução Solidária e que é o pai da demissão do Decach. Luciene Cavalcante, Érica Hilton, Ivan Valente, Ivan, esses de São Paulo. Do Rio de Janeiro, Henrique Vieira, que foi agora candidato à presidência da Câmara, e que, aliás, quando veio o pacote agora do final do ano do Haddad, o Henrique Vieira repetiu a história de que o BPC, não, é só um pente fino, não tem mudança nenhuma. Pô, se vai falar a respeito, um deputado, pesquise, estude, consulte, por exemplo, o Decach. E saberia de cara que não é um pente fino. É uma mudança de regra. É um ataque ao benefício de prestação continuada que foi minimizado pelo Congresso. E não é que foi minimizado por convicção, minimizado por medo de perder voto. E também, claro, para a oposição tirar o Mondinha. Hipócrita. Mondinha é hipócrita. Vestiu-se de defensora do BPC. E, claro, atacou o governo como sendo que ataca o BPC. E o BPC é o benefício essencial, porque ele alcança exatamente os mais marginalizados no sistema produtivo, no sistema econômico, na economia, na sociedade. Mas, além do Henrique Vieira, lá no Rio de Janeiro, Talíria Petroni, Tarcísio Mota, surpreendente o voto do Tarcísio Mota pela demissão do Decach, lamentável. Célia Chacriabá, a Chacriabá de Minas Gerais, e votaram contra a demissão. Disseram que era preciso deixar Decach lá, porque o que o Decach estava defendendo é exatamente o que eles, como deputados, defendem. Sâmia Bonfim,
Luísa Erundina, ambas de São Paulo, Chico Alencar e Glauber Braga do Rio, Fernanda Melchiona do Rio Grande do Sul, que aliás já contratou o Decache para assessor no seu gabinete. Então, parabéns para Sâmia Bonfim, para a Erundina, para o Chico Alencar, para o Glauber Braga e para a Fernanda Melchiona. Porque eles sabiam, o pessoal depois saiu a explicar-se, ou a majoritária do pessoal, de que a demissão se deu porque o cara é um funcionário e atacou publicamente em redes sociais a liderança do partido, chamando-os de covardes, de medrosos. E o que Glauber, Sâmia, Erundina, Melchiona, o que eles mostraram, o Chico Alencar, o que eles mostraram é que não, a demissão foi por ideologia. Pô, fica esse marxista aqui lutando por aquilo que o pessoal colocou em documento, por aquilo que o pessoal colocou como condição essencial para apoiar a eleição e o governo Lula. E não é isso que a majoritária quer. E só votou contra esse pacote agora, do final do ano, porque a liderança da majoritária foi vencida. Porque mesmo gente da majoritária falou, não, isso aqui não dá, né? Ataque a BPC, teto para salário mínimo, ataque ao abono salarial, ao Fundeb, isso aqui não dá. Tanto que o pessoal votou inteiramente porque houve essa decisão e esse é um acordo interno. Votação majoritária interna, todo mundo tem de respeitar. E aí, ontem, o Mauro Vieira estava conversando com o Braga, lá no canal do Jones Manuel, e o Braga, o Glauber Braga, disse o seguinte: olha, o Boulos vai dizer que não, mas a minha intuição, a minha visão é de que ele quer que eu saia do partido. E que estão armando uma federação, de olho na cláusula de barreira, uma federação com várias agremiações que, claro, ficariam oficialmente atrelados ao PT. E esses que eu citei, Chico Alencar, Glauber, Melchiona, Sâmia, Erundina, defendem diuturnamente o Lula no parlamento. Todos os ataques dirigidos ao Lula e ao governo Lula, esses 5 entram em ação defendendo o Lula, porque eles sabem de onde vêm esses ataques. Então eles não podem ser solidários a esses ataques. Mas ao mesmo tempo, eles entendem, e aqui entra a questão tática, para falar em eleição, questão tática, que o que vai dar votos para a oposição em 26 é o descontentamento. E é essa série de medidas que são contra os interesses dos trabalhadores, contra os trabalhadores e suas famílias, contra o bolso do trabalhador, a condição de vida, e muitas vezes contra o trabalho, contra o emprego, contra o permanecer empregado, contra ter uma fonte de renda. É isso que dá voto. Enquanto a majoritária acha que o que pode auxiliar a oposição é crítica interna ao governo. Mas espera aí. Esse apoio estava amarrado a posições programáticas e até
mais ao fundo, mais profundamente, a posições ideológicas. Enfrentar a contra-reforma trabalhista não é só uma questão programática, é ideológica. Porque esse é um movimento ideológico de arrancar direitos, de aproximar as relações entre capital e trabalho, de aproximar essas relações a algo muito próximo do que havia na primeira metade do século XIX. A precarização. Por quê? Porque muitas conquistas foram possíveis porque o poder dominante político, econômico, tinha medo de revoluções. Quando a revolução desaparece com perspectiva imediata no horizonte, vem o ataque avassalador, sempre cínico, né? Dizendo, não, você agora será um empreendedor. Eu vou arrancar os seus direitos e você vai ser um empreendedor. Que empreendedor? Ele vai ser um trabalhador sem direitos, trabalhando pelo salário, que não é o reflexo, não é a medida da riqueza que aquele trabalhador produz. Ele é alienado dessa riqueza e recebe algo para não morrer, para continuar trabalhando e para gerar novos trabalhadores que vão receber aquela cota, aquela ração para não morrerem, para continuarem trabalhando e para gerarem novos trabalhadores. Então, essa é uma posição ideológica. E quando o governo nada faz, simplesmente morreu o assunto, esqueceu inteiramente o assunto, calou-se, como se não houvesse. E há essas medidas todas, que claramente são as mesmas de sempre. Aquelas que fazem os grandes bancos ganharem dinheiro como ninguém, capturarem, inclusive o capital produtivo, o setor produtivo, e o domínio do Estado pelo capital financeiro, inclusive a transferência de riqueza pública para poucos cofres, abastados, mas poucos. Essa é a posição dessa corrente e essa é a posição do Decache. E agora o Braga diz, eles acho que eles querem que a gente saia. A Melchiona falou isso. Porque agora veio a decisão de que, contra um acordo histórico dessas correntes, de que as minorias não terão direção de comissão na Câmara. Não terão. E perdem claramente presença na liderança parlamentar do partido. E a Melchiona reagiu, peraí, qual é a jogada? Qual é o barato? Vocês querem empurrar esse grupo para fora do partido? Essa é a ideia? É a pergunta que ela deixou para o Boulos responder. E aqueles que, obviamente, apoiam o Boulos, e muitos apoiam, tanto que ele é majoritário. Então, isso é, na verdade, uma reprodução de uma divergência muito maior que se dá na esquerda. Você tem a esquerda de oposição, faz oposição ao governo Lula, por exemplo, PCBR. Você tem a esquerda inteiramente alinhada, como essa parte do PSOL, como o PCdoB, inteiramente alinhada ao governo Lula. E se faz críticas, faz ali intramuros, mas o apoia e acaba assinando embaixo das políticas adotadas pelo governo. O próprio PT tem muitas divisões, até porque é um partido muito maior que esses outros. Tem muitas divisões. Há um descontentamento público e notório, por exemplo, da Gleisi Hoffmann com a política econômica. Mas ela vai lá e defende. Mas sempre que pode, deixa claro que discorda. Então, e há, claro,
Ação Operária, o PCO. O PCO aqui é crítico da política do governo, mas crítico para valer, porém afasta qualquer movimento para que o candidato de todos esses grupos em 26 não seja o Lula, porque a posição do PCO é o seguinte, ó, o único cara que tem chance de ganhar isso aí, representando ainda esse grupo, é o Lula, né? Ou é o Lula ou vai ser a direita. Mas, dito isto, o que pode derrotar o Lula é a sua política. É o que o seu governo está fazendo. E aí vem os caras, o PCO está atacando. Não, não está atacando. Pelo contrário, ele está dizendo que tem de mudar isso para ganhar a eleição. Mas que isso que está sendo feito, essa política econômica e a política em geral, inclusive a política partidária, a relação com partidos, com o centrão, etc., é nefasta. É uma política nefasta. Então, isso que está acontecendo no PSOL, basicamente reproduz isso. E para encerrarmos, eu achei aqui um texto do Decache sobre a eleição em 24. Isso foi na época da eleição. E ele diz assim, o que oferecemos, ou seja, o PSOL, e grande parte da esquerda, é um reflexo pálido, uma sombra conformada. E diz, independentemente dos resultados das urnas, essas eleições foram uma encenação cínica, uma coreografia patética para provar que a esquerda também sabe se curvar ao sistema. Enquanto o ódio pelo estado de coisas cresce nas ruas, esse ódio puro, genuíno, que não cabe em discursos reciclados, a extrema-direita se apodera dele com brutalidade. Ela se alimenta desse rancor, o molda, o expande, brutalizando ainda mais o sistema, acentuando a perversidade já instalada. E a esquerda faz reverência ao velho, vendendo-se em promessas mornas de boa gestão. E assim ele vai. E ele chama de oportunismo burro e covarde enfrentar as eleições achando que um suposto programa eleitoral bem estruturado, como um manual de instruções de gestão do sistema baseado em evidências, vai nos dar qualquer espaço. Aliás, sejamos francos, nem somos tão bons assim nessa gestão. E ele diz que eles não conseguiram nem apresentar um currículo convincente de gerente do caos. Para isso, diz ele, já existem Eduardo Paes, João Campos, Tabata Amaral e companhia, amparados por organizações como PSD, MDB, PSB e, no limite, o próprio PT. E são essas as posições do Decache que provocaram, tudo indica, a sua demissão, que tornou pública essa divisão, esse racha, que pode até, no limite, fazer com que um grupo importante, e aliás o mais coerente ideologicamente dentro do PSOL, saia do partido, uma discussão que o Glauber Braga já iniciou no Rio de Janeiro, meu caro Ronald Gimenez.